Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos do Mundo Corporal, e o assunto de hoje é a afeição dos espíritos por certas pessoas. Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam-se com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo. Daí sua afeição por causa da semelhança das sensações. Aqui ele está sendo claro, né? Os espíritos se afeiçoam de acordo com a nossa vibração, com aquilo que a gente pensa, como nós já sempre falamos aqui, né? Se a gente pensa no bem, a gente vai ter auxílio de espíritos do bem. Se a gente normalmente pensa no mal ou alguma coisa assim, a gente vai ter o auxílio, vamos dizer assim, a interferência dos que pensam no mal também. Existem casos, por exemplo, às vezes a pessoa faz caridade, faz alguma coisa assim. Como nós não somos perfeitos, então a gente varia muito, né? Ora a gente está bem, ora de repente a gente não está bem. Então o que acontece? Nesse momento a gente está sendo assistido por os dois tipos de espírito. Ora vem o espírito de luz e ora vem um outro espírito, né? Um fazejo tentando fazer a gente ir por um outro caminho. Então o que a gente precisa fazer nesses casos? É uma questão da gente refletir, né? E tentar eliminar sempre o pensamento negativo. Sempre eliminar o pensamento negativo, porque aí a gente vai ter interferência de quem? E afeição de quem? Dos espíritos bons. É pensar no bem para atrair os espíritos que pensam no bem também. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A afeição verdadeira nada tem de carnal. Mas quando um espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é por afeição e pode aí misturar uma lembrança das paixões humanas. Aí é isso mesmo, né? A afeição verdadeira nada tem de carnal, nada tem de material. É só moral mesmo, né? E às vezes acontece o quê? Um espírito traz reminiscências de outras vidas dele. Alguns defeitos, vamos dizer assim, de umas outras vidas. E que às vezes até ele está tentando superar e está conseguindo superar. Mas aí um espírito um pouco inferior acaba percebendo isso, né? Que a gente tinha algumas afeições no passado, sei lá, com sexo, com droga, com qualquer outra coisa assim. E eles acabam se afeiçoando ou chegando perto de nós justamente para explorar esse nosso lado. Ou seja, tentar levar a gente de volta para esse lado. Acho que nós vamos ver nas próximas questões quanto a isso, né? Uns tentam levantar a gente, né? E a interferência que nós temos no nosso meio aqui, no meio carnal, no meio material, a gente recebe interferência negativa, como recebemos interferência positiva. Então, se eles, observando a gente, ver os defeitos que tivemos em outras vidas, o que eles vão tentar fazer? Reabilitar esses defeitos e fazer com que a gente caia. Então, assim, não só... É tudo moral, na verdade, né? Mas, às vezes, paixões que nós tivemos em outras vidas pode acabar afetando nessa também. Se a gente acabar cedendo, a gente é levado para um outro caminho. Os espíritos se interessam por nossa infelicidade e por nossa prosperidade. Os que nos desejam o bem se afligem com os males que experimentamos durante a vida. Os bons espíritos fazem o bem possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males quando não os suportais com resignação, porque esses males são sem resultado para vós. Sois como um doente que rejeita a bebida amarga que deve curá-lo. Os bons espíritos fazem o bem possível, né, e ficam felizes com todas as nossas alegrias. Quais alegrias? Não são alegrias materiais, não. Né, porque as alegrias materiais, às vezes, não importam. Às vezes, não, nunca importa, né? A gente está no mundo material, a gente precisa do material para sobreviver, mas qual é a alegria deles? A alegria deles é eles sabendo qual a prova que a gente tem que suportar para crescer, e a gente consegue superar isso, essa é a alegria para eles, que a gente consegue superar. Como eu falei, a gente tem interferência aqui no meio dos maus espíritos também.
Às vezes acontece alguma coisa, por exemplo, sei lá, material, o camarada caiu, quebrou a perna, machucou o braço, e o camarada fica xingando, fica achando ruim, por que isso aconteceu, por que isso, por que não sei o quê. Quer dizer, eles olham aquilo, para eles aquilo é tão banal, e a gente está se influenciando por aquilo, né? Em contrapartida, às vezes a gente tem alguma prova a passar, que a gente tem que suportar com resignação, né? Então, se a gente começa lastimar essa prova, aconteceu isso, por que comigo, por que não sei o quê, porque Deus não é bom, porque Deus não olha para mim, aquelas coisas todas. Então isso faz eles que fiquem infelizes com a gente, né? Não ficam alegres, vamos dizer assim, com nós, porque eles sabem o que a gente precisa para poder evoluir. E quando a gente suporta determinadas provas, a gente vai ter uma evolução mais fácil, vamos dizer assim. Está suportando, está levando. E às vezes eles fazem o quê? Eles vão trabalhar na gente para poder a gente evitar de ficar com essa reclamação, para nos dar força e resignação para poder enfrentar determinada prova. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo da Bíblia. Quando Jesus ele orou muito no horto lá no Jardim das Oliveiras para ele não passar, né? Pai, afaste de mim esse cálice, né? Mas seja feita a vossa vontade e não a minha. Então, ele já sabia que ele tinha que passar por aquela prova difícil. Ele não estava reclamando, ele estava só conversando com Deus, pedindo para afastar aquela prova dele, né? Se fosse possível, mas que fosse feita a vontade de Deus. E ele foi passar por aquela prova. No meio do caminho, o que aconteceu? Teve lá o Simão Cirineu, que pegaram para auxiliar ele a carregar a cruz, né? Porque ele já não estava suportando mais carregar. Ele teve a ajuda do Simão Cirineu. Mas o Simão Cirineu não podia passar por ele o que ele tinha que passar. Ele mesmo teve que passar. Então, a mesma coisa acontece com a gente. Às vezes a gente tem alguns problemas difíceis, né? Doenças, inclusive, né? Que às vezes a gente é obrigado a passar por isso. A gente se comprometeu no plano espiritual de vir passar por determinadas provas. E a infelicidade de um espírito protetor é isso. Pô, ele se comprometeu com isso e agora ele está reclamando que está passando pela prova. Ele está fraquejando ou coisa parecida. Então, assim, em Jesus a mesma coisa, ele sabia da prova que ele tinha que passar, ele recebeu ajuda, assim como nós podemos receber ajuda também, mas aquilo que a gente tem que passar, é nós que temos que passar. Não adianta que ninguém pode passar por nós, né? E é como se estivesse recusando um remédio, né? A gente tem um problema, aí você vai tomar um determinado remédio amargo, ruim ou coisa parecida, ou fazer algum tratamento mais difícil. Então a gente não tem que reclamar, né? A gente tem que ter fé que vai dar certo, agradecer por ter a oportunidade de estar conseguindo fazer um tratamento, às vezes, porque tem muita gente que nem consegue, né? Tem muita gente que tem uma dificuldade tão grande, com uma coisa muito simples, ele não consegue um tratamento decente, né? Coerente para a vida dele. E nem por isso também às vezes reclama. Tem uns que sim, mas tem muitos que a gente vê, pessoas humildes, às vezes pobres, eles passam muita dificuldade. Mas você não vê em momento nenhum eles reclamando, sempre alegre, confiante, não, graças a Deus, não, Deus vai ajudar, Deus abençoa, não sei o quê, sempre com essa confiança, né? Então é isso, está passando na prova dele com uma determinação muito forte, né? Está conseguindo vencer a dificuldade dele e sem reclamação e sem murmúrio. É isso que é o importante e que deixa eles felizes. Colocar que quanto mais você se resigna, mais compromisso a espiritualidade tem para te ajudar. Exatamente. Né? Então, aí você inverte a situação. Quer dizer, quanto mais firmeza você tem no enfrentamento do seu problema, mais auxílio você vai ter. Esse é o compromisso, né? De fato. Né? É isso aí. Mas quando você fraqueja, você vai atrair aqueles outros que querem realmente que você caia. É isso. Né? Mas ainda tem um detalhe, eu não sei se está na próxima, mas vamos falar. Às vezes você está reclamando, o espírito protetor está tentando ajudar, e você reclama, e você não vai. Até que chega um determinado momento que ele acaba se afastando. Ele dá sugestão para a gente, e a gente não segue a sugestão dele. Ele dá a sugestão e a gente não aceita. Então ele meio que acaba se afastando, fala, pô, não está adiantando nada. Essa orientação, o conselho que eu estou dando, a força não está adiantando. Mas tem um detalhe, a hora que a gente precisa, chamou, ele aparece de volta. Ele vem. Né? Então às vezes ele se afasta, mas não se afasta. Nós vamos ver, acho que na próxima, que vai falar de anjo guardião, acho que de protetor, acho que é isso, no outro capítulo lá. E nós vamos ver muito sobre isso, né? Às vezes eles se afastam. Às vezes eles se afastam por a gente não aceitar a sugestão. Assim que a gente muda, eles voltam. Às vezes eles se afastam por ter que fazer um outro serviço qualquer, mas aí tem uma outra pessoa
mesmo nível, vamos dizer assim, para poder suportar o acompanhamento com a gente, né? Então a gente nunca fica desamparado, em nenhum momento, e nem aqui, a gente sempre está amparado por alguém. Resta da gente ter a percepção de aceitar as sugestões dele e seguir a prova aí com resignação. De qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? O mal físico ou o mal moral? Vosso egoísmo e vossa dureza de coração, daí tudo deriva. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se regozijam com aqueles que têm por efeito abreviar vosso tempo de prova. Espera um pouquinho aí, Edu. Aqui nós falamos, eu já falei sobre isso, né? Eles se regozijam com aquilo que faz abreviar o tempo de prova. Se a gente está lá suportando com resignação, eles estão percebendo, fala, pô, ele está conseguindo vencer, vai abreviar o tempo de prova dele. Porque o que é abreviar, né? Às vezes você não consegue passar por aquilo, numa outra existência vai ter que voltar para passar de novo. Então não adianta, né? Vamos lá, outro. Segue aí. É o Kardec falando agora. Né? Kardec explicando, então, os espíritos, sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que a acompanham são os meios de chegar a um estado melhor, afligem-se mais pelas causas morais que nos distanciam deles, que pelos próprios males físicos que são passageiros. Os espíritos se inquietam pouco com as infelicidades que não afetam senão as nossas ideias mundanas, como fazemos com os desgostos pueris da infância. Os espíritos que veem nas aflições da vida um meio de progresso para nós, consideram-nas como a crise momentânea que deve salvar o doente. Eles se compadecem dos nossos sofrimentos como nos compadecemos com os de um amigo. Todavia, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, eles as apreciam de outro modo que o nosso. E, enquanto os bons levantam nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros nos excitam ao desespero, tendo em vista comprometê-lo. Acho que acabou aí, né? Acabou. Volta lá. Então, aqui, né, que nós falamos aqui, né? Eles se inquietam um pouco com as infelicidades que não afetam senão nossas ideias mundanas. Aqueles problemas nossos do dia a dia que não vai... Sabe, para nós é importante, né? Porque, eu falei, a gente precisa da matéria. Mas, às vezes, acontece uma coisa assim que... Sei lá, eles têm a visão diferente. Eles falam aqui, eles têm uma visão diferente da gente. A gente está aqui com a visão... vamos dizer assim, obstruída pelo corpo físico, né? E eles não, então eles têm uma visão muito mais ampla. Então a gente, às vezes, algum probleminha, puxa vida, eu perdi meu emprego, e o camarada fica revoltado, não sei o que, coisa e tal. Mas às vezes para eles, isso fala, ele vai perder aqui porque ele vai ter que entrar naquela empresa, lá vai ter uma oportunidade disso, daquilo, eles até sabem mais ou menos o que vai acontecer, e a gente está se inquietando aqui por causa disso, às vezes. Então é isso que ele fala aqui, né? Que eles fazem... como fazemos com os desgostos pueris da infância. Às vezes, né, a criança tem um problema tão grande assim para eles que eles ficam inconformados, mas para a gente é banal, fala, puxa, isso aí é um negocinho tão assim, né? Mas para a criança, coitadinho, né? Então é mais ou menos a mesma coisa, é o que ele faz de comparação aqui. Os problemas que às vezes a gente tem, quer dizer nada para eles, né? E tem um ponto grave aqui, ó. Outros nos excitam ao desespero para que a gente possa ficar comprometido na prova. É o que eu falei, a gente tem interferência do meio aqui dos espíritos malfazejos, que quando vê a gente desesperado por alguma coisa, mesmo que insignificante, começa a pôr um monte de minhoquinha na cabeça da gente, né? E aí a gente vai ficando mais assim, mais nervoso, mais com isso, mais se irrita com qualquer coisa, e quer dizer, aí a gente vai indo mais para o buraco ainda, né? Quando que, na verdade, o que importa é só a parte moral, o desenvolvimento moral da gente é que importa. E como que a gente vai ter o desenvolvimento moral se a gente só passar pelo bem? Ontem o Otávio leu uma passagem do Evangelho aqui, ele citou um exemplo assim, bem interessante. Nosso ano está começando, ele falou assim, imaginemos uma viagem de avião que vai durar 365 dias. Então tá, a gente vai viajar de avião por 365 dias. Só que não vai ser aquele céu de marinheiro, aquela coisa tranquila, vai ter turbulências no meio do caminho. E é o que acontece com a gente também. Né? A gente vem aqui, a gente vai ter turbulência, não é tudo a mil maravilha. Afinal, nós estamos num planeta de prova e expiação, não é nenhuma colônia de férias. Né? A gente tem que aprender a viver no bem, a, vamos dizer assim, evoluir no bem, mas a gente precisa do mal para aprender a lidar com ele.
A gente precisa das turbulências da vida para aprender a lidar com ela, para crescer. Às vezes a gente tem um problema, você pensa de uma maneira para resolver aquele problema, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando uma condição na nossa inteligência um pouco melhor para resolver determinado problema. Então, às vezes o problema ele vem para o nosso crescimento, né? Não é só para nos afundar. Então, às vezes o problema, a turbulência que a gente passa serve para o nosso crescimento. É uma questão da gente enfrentar com resignação, pedir força a Jesus nas nossas orações, ficar sempre concentrado, pedindo ajuda, pedindo força, porque nunca podemos esquecer de uma frase, né, do Chico, quando ele estava num desespero muito grande, ele chegou para o Emmanuel e pediu para o Emmanuel conversar com a Maria, mãe de Jesus, pediu uma ajuda para ela dar uma mensagem de conforto para ele, e o Emmanuel disse que ia pedir então, e foi pedir para Maria essa mensagem. Só que qual a mensagem que a Maria mandou para o Chico? Ele até se preparou lá para escrever a mensagem. Pode falar, vou anotar tudo. E o Emmanuel falou, ela mandou te dizer que tudo passa. Ponto final. Mas só isso, tudo passa. Então é assim que a gente tem que enfrentar. Tudo passa. Mas também a gente não pode ficar acomodado, né, com o problema. O problema acontece para a gente crescer também. Então a gente cresce com o bem, cresce com as coisas boas e também temos que crescer com o que acontece de errado e o que acontece de mal. Então temos que aprender a lidar com o bem, a lidar com o mal, da melhor forma possível, sempre segundo os ensinamentos de Jesus, né? Não ofendendo ninguém, não prejudicando ninguém, e sempre confiando em Deus que tudo vai dar certo. E aí nós vamos crescer na nossa inteligência. Só para contextualizar, o mundo, a vida espiritual, ela é tão complexa quanto a nossa vida aqui humana, né? Nós não podemos conceber que nós vamos morrer, desencarnar, e virar anjinho. Não. Né? Então tem toda uma história no outro lado da vida. Né? Tem toda uma vida normal que acontece lá. As paixões, a gente carrega todas elas para lá, os nossos defeitos, os nossos erros, tudo mais. Então essa turma que nos ajuda, elas passam também por um processo de aprendizado, como nós aqui, nesse trabalho que a gente realiza. Então, nós também temos lá voluntários e tal que estão nesse trabalho. E a gente não pode prescindir deles. E essa eu acho que é a grande mensagem, porque a gente não pode abrir mão disso. Né? Por quê? Porque esses trabalhadores são escassos, como são escassos aqui na Terra, também, na nossa vida. Né? Então, a gente tem que preservá-los através do nosso pensamento, né? No bem, sempre procurando evoluir nesse sentido, né? Atrair para nós o que tem de melhor na espiritualidade para que a gente possa fazer essa travessia legal. E como eu falei, tentar expurgar da gente aquilo que ainda faz a gente passar mal, né? Ia pegar uma carona no que o Edu falou, o espírito Miramês, ele faz um comentário assim que, por exemplo, o espírito protetor nosso, ele está mandando as sugestões, nós não estamos aceitando, ele não está conseguindo ter sucesso com a gente, vamos dizer assim. Aí ele meio que abandona, não, chega, esse camarada aí não tem jeito, né? Mas ele também recebe a orientação de um espírito puro, de um espírito superior a ele, que encoraja ele também a vir encorajar a gente também. Então, às vezes, ele meio que desanima, assim, vamos colocar desanima, que não é a palavra certa, mas às vezes ele se afasta um pouco, porque não está dando resultado, mas ele vai se orientar com o superior dele também para modificar a atuação com a gente também. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm por nós mais simpatia que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e frequentemente eles vos protegem como espíritos, segundo o seu poder. Eles são sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas eles esquecem aqueles que os esquecem. Esquecem aqueles que os esquecem. Então não adianta, né? Se a gente não lembrar nele, não pensar nele, nós podemos lembrar e pensar, mas não podemos obsidiar eles também, né? Porque é complicado isso também, né? A primeira que eu queria falar dos parentes e amigos que nos precedem na outra vida. Eles nos ajudam, mas eles precisam ter condição de nos ajudar. Então, às vezes, a pessoa desencarna e ela ainda não tem condição de ajudar ninguém. Então, ela precisa se preparar primeiro. Quantos casos a gente não pega na mesa? Ontem mesmo, eu não vou comentar porque acho que a gente não deve comentar. Mas existem casos assim, por exemplo, que a pessoa perde o ente querido, que não é fácil,
E daí ele fica sempre com aquela mágoa no coração, porque é meu filho, não sei o quê. Quer dizer, a pessoa lá acaba ficando presa, com o desgosto da mãe aqui, ou do filho, quem quer que seja que ficou, deixa o outro do outro lado incomodado também. E ele não pode ajudar, né? Ele tem que se preparar, se equilibrar primeiro, para depois ele poder auxiliar. E daí eu vou contar 2 casos, um rapidinho. O livro Renúncia, que é um romance do Emmanuel, que para quem gosta de romance, é um romance fantástico. Nós vimos até uma peça teatral aqui americana, né, que nós fomos ver o romance. Mas qual que era o negócio? Eu nunca lembro o nome da menina, Alcione. A Alcione tinha um grande amor dela, que era o Pollux, ou Pollux, alguma coisa assim era o nome dele. E ela era do planeta Sírio, já evoluído, ela não precisava mais encarnar. Só que o Pollux não, ele tinha ainda débitos a restaurar aqui. E ele vinha encarnar na Terra, então ela pediu para que ela viesse também para auxiliar ele. E o pessoal, não, você não vai, porque você não precisa mais disso, você pode correr o risco de arrumar mais débito, você não vai e tal, aconselhando a não ir. Mas ela, por amor a ele, queria vir de qualquer jeito. E ela acabou conseguindo, né, pelo amor e sinceridade que ela teve, eles ajudaram ela e liberaram ela para que ela viesse encarnar aqui com o Pollux, né, que na verdade era o Padre Carlos. E aí depois a história está lá no livro Renúncia, depois vocês pegam para ler, é uma história muito bonita, mas ela, o amor que ela tinha por ele, e ele com débitos ainda, ela se propôs a reencarnar na Terra que ela não precisava mais para poder auxiliar ele. E tem um outro caso também do nosso lar. Vocês sabem que o André Luiz ele ficou 8 anos no umbral, né? E no filme até passa lá quem fez oração por ele, a mãe dele, que tinha mérito para isso, para auxiliar ele, e uma outra senhora que ele atendia no consultório, né? Foram as únicas que fizeram oração para ele para auxiliar. Mas mais a mãe dele tinha méritos, né? Foi para poder auxiliar ele e tudo, até que ele foi resgatado lá do umbral. E em um certo momento, está no capítulo 16 e no 46 do livro Nosso Lar. Num determinado momento, a mãe dele visitou ele, ficou feliz, né, da vida, tal lá. E queria perguntar da família, que até então não visitou a família dele, ele estava preocupado com a família dele. E a mãe, não, calma, eles estão bem, eu visito sempre meus netos, não se preocupa. Ele tinha que ter um tempo de maturidade espiritual para poder ver lá que a esposa dele já estava casada de novo. Né? Então ele não podia chegar simplesmente lá de qualquer momento sem ele estar preparado. Tanto é que ele foi e meio que se perturbou, né? Mas conseguiu se reequilibrar. Mas eu ia chegar no pai do André Luiz, o seu Laerte era o nome dele. Ele perguntou para a mãe do pai. E ela disse que o pai estava nas zonas umbralinas, porque o pai dele era assim, né? Frequentava igreja, era tudo bonzinho e tal. Só que, na verdade, não era bem isso. Ele tinha 2 casos extraconjugais. E quando ele desencarnou, essas moças do caso extraconjugal já estavam no umbral e faziam parte de uma falange lá do umbral. E acabou arrastando ele para o umbral. E ele estava lá preso com elas. Então, ela sempre ia lá visitar ele para fazer com que ele visse ela. Eu estava até comentando com a Silvana um pouco antes sobre isso. O Laerte, ele tinha uma visão assim obscurecida, ele não conseguia ver ela, porque ela está num nível elevado, numa vibração diferente, ele não conseguia ver ela. Então, mesmo que ela tentava, por mais que ela tentou, pediu ajuda para pessoas do nosso lar também, ninguém conseguia abrir a visão dele para poder enxergar ela. Então, ela não tinha como ficar socorrendo ele, estava difícil. Bom, e no final da história, ela relata para o André Luiz o seguinte, que ela estava tentando ajudar o pai e as 2 moças também. Aí o André Luiz até, mas como com ela? Não, são perdidas também, eu preciso auxiliar, eu intercedo por elas também. Não era familiar, mas era um espírito que estava querendo ajudar as 2. Por fim, o que ia acontecer? Ela resolveu encarnar novamente, para casar com o Laerte novamente, e as 2 moças que estavam atormentando ele iam ser filhas dela. E é isso que o André Luiz ficou assim, mas então vocês vejam, ela que não precisava mais reencarnar, disposta a ajudar o marido dela a sair da situação que ele estava, resolveu reencarnar. E tem um outro caso também, que é a dona Laura, lá também, acho que é a dona Laura, que a sobrinha dela estava perturbada, ela não precisava mais reencarnar, que era a mãe do Lísias lá. E ela acabou reencarnando para poder ajudar a sobrinha dela. Então, assim, são esses exemplos, mas para um parente nosso poder ajudar, eles têm que estar numa certa condição já um pouco melhor. Às vezes nos é até permitido... eu já estou falando como se estivesse lá. É permitido que um parente nosso venha nos auxiliar, tipo um anjo da guarda, vamos dizer assim, mas ele precisa ter uma evolução já boa para poder fazer isso, né? Mas
mesmo que não tenha o nosso anjo protetor, ele também pode nos auxiliar, desde que ele tenha já a condição, que não vá perturbar a gente. Se ele tiver um equilíbrio espiritual, ele consegue vir e consegue auxiliar. É uma questão de tempo. É isso? É isso aí. Então, na próxima semana, o assunto a gente vai tratar dos anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Agora a gente vai para a segunda parte na mesa. Eu peço a vocês todos que fiquem em oração. Ali a gente recebe nossos irmãos ainda ou perturbados, ou que ainda não têm noção do que está acontecendo com eles. Então vamos pedir a Deus, pedir a Jesus que envolva eles lá na mesa, que eles possam receber um conforto no coração deles, né? Poder ser encaminhado na paz. Tem muito socorrista aqui para auxiliar eles. E pedir aos médiuns também, que às vezes a gente recebe alguns espíritos um pouco perturbados, para que eles possam se controlar, né? Porque eles têm o domínio da situação, e tentar controlar tanto o vocabulário como altura de voz, essas coisas, para a gente tentar levar a situação aqui mais o cômodo possível, tá bom? Então vamos lá. Apenas agradecer a presença de todos e a paciência, né? A gente procura fazer o melhor que pode aqui e temos uma coisa em mente, né? Sair daqui, como eu falei, mais fortalecidos. A gente sabe hoje que a gente tem amparo de parentes, de espíritos amigos que estão na espiritualidade, que possamos ter vivido outras vidas com ele que a gente aqui não se lembra, agora nessa vida, mas que em outras vivemos, eles estão lá hoje nos amparando, assim como Emmanuel amparou Chico, Chico agora vai amparar Emmanuel, e é assim que funciona e é assim que segue a vida. Hoje a gente está sendo amparado, quem sabe amanhã a gente tem condições de amparar alguém também, né, lá do plano espiritual, mas o importante é o quê? É tentar a gente ser hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que formos hoje. E aquilo que eu falei, tudo aquilo que a gente perceber que a gente ainda tem de negativo, vamos chamar assim, ou aquilo que nos desequilibra no bem, que a gente procura expurgar do nosso corpo e sempre vamos estar amparados por espíritos do bem, tá bom? E não esqueçamos a oração e orai e vigiai todo dia. Então, obrigado, boa noite a todos.